A seguir, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Memória Viva, apoio cultural, Sistema Fierne. Olá, nós chegamos ao 80º programa dessa nova série de Memória Viva aqui pela nossa TV Universitária e parece a propósito que nós temos na noite de hoje uma entrevistada especial, muito especial. Dos anos 50 para cá, toda vez que se resolver, dos anos 60 para cá mais diretamente, toda vez que se elencar o grupo de mulheres que tiveram uma participação importante na vida social, educacional, política mesmo do Estado, o nome dela terá que ser necessariamente lembrado, porque é uma das figuras mais importantes da sua geração. Ela é natural da Várzea do Açu, como ela gosta de dizer, onde nasceu no sítio Saco e tem 76 anos de idade. É formada em Serviço Social, é professora aposentada do Departamento de Serviço Social da UFRN, foi diretora da Divisão de Desenvolvimento de Comunidade do Departamento de Serviço Social do Estado, no governo do Monsenhor Valfredo Gurgel, que depois passou à Secretaria Estadual de Bem-Estar Social e desenvolve um trabalho, ela que se insurgiu contra a ideia de aposentar, jamais se aposentar, desenvolve um trabalho de elevada significação acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é no estudo do fenômeno da seca. Eu estou falando de Terezinha de Queiroz Aranha, Tereza Aranha, que nos dá o prazer, enorme prazer de estar hoje à noite aqui no programa da TV Universitária, na companhia de duas diletas, duas queridas amigas, Maria Lúcia Santos Ferreira, que é uma professora, nossa querida Lúcia, e a nossa queridíssima Isa Maria Freire, professora, pesquisadora, uma figura de referência nos anos 60 também, aqui nos movimentos culturais de Natal. Tetê, eu vou chamar Tetê por uma questão óbvia. Claro. Você... Ponto de partida, não tem direito de se emocionar, porque a gente vai ter uma conversa franca aqui, aberta, descontraída, sobre a sua trajetória existencial, que é de extrema importância para esses setores aos quais me reportei no início. Mas eu queria que você retroagisse, sim, né? Como de hábito a gente faz, Várzea do Açu, a trajetória as da carnaubeiras, enfim, o contato com o tio Chico, tia Isaura, a vida se formando, você, enfim. Olha, Tarcísio, minha infância, ela teve duas trajetórias, certo? Uma trajetória no Vale, onde eu nasci, lá no sítio Saco, vizinho à povoação de Rosário, que já no século XIX ela tinha capela, tinha cemitério, certo? Tinha escola. E a trajetória de pendência para onde eu me mudei, o papai se mudou quando eu tinha 9 anos de idade. A minha trajetória no Vale foi uma trajetória que me deu, que eu vivi dois sentimentos muito fortes na minha vida, de alegria e medo, certo? De alegria de quê? Primeiro, os conhecimentos que eu adquiri muito jovem, certo? A carta do ABC e a tabuada. Eu não tolerava a tabuada, nunca contava nos dedos. Está entendendo? Agora, a carta de ABC, eu comecei a me entusiasmar. Papai chamou do sertão uma prima dele chamada Isaura de Oliveira para nos dar essas lições, a minha gerência e as crianças da redondeza, vizinha à nossa casa. As vazantes do Riaçu, que eu ia com Manuel Leocádio, que era morador de papai, e Cícera, filha dele, que foi minha amiga de infância, certo? Minha primeira amiga de infância, com quem eu aprendi a dividir meus brinquedos, certo? Os banhos do Riaçu, com papai, certo? Os banhos do Riaçu.
Aí, as festas de Rosário, que era uma povoação muito alegre, muito alegre. Então, se fazia festa no Natal, para comemorar o Natal, para comemorar o Ano Novo e para comemorar as festas de Nossa Senhora do Rosário. Então, e por coincidência, no Rosário morava Manelzinho Montenegro, o homem que foi farmacêutico, mas se constituiu médico e parteiro, foi inclusive quem fez meu parto, de toda aquela região, durante muitos anos. Pois bem, e a ida para casa aí foi mamãe, a influência de mamãe, porque papai, o bem dele por a gente era tão grande que ele não gostava de se separar da gente. Claro. Mas mamãe, sempre com aquela visão de nos botar para estudar, etc., então nos botou para a casa de titia. A velha titia a qual devemos tanto. Explica certo? que é a figura que eu acho forte da família e decidida da nossa família, porque levou todos os irmãos para Areia Branca, era irmã de mamãe, irmã de seu pai, certo? Morava em Areia Branca e nos levou para a casa dela, me levou para a casa dela, onde eu estudei, fui estudar com dona Julita Alves. Eu costumo dizer, Tereza, que as figuras de mulheres da família Avelino são mais expressivas do que os homens até. E você citou uma referência aí que terá sido talvez até referência para você mesma, que é a figura de tia Chiquinha, foi, para todos com nós. Com todo aquele carrancismo dela, dominadora, mas ela foi controlava quem formou todos. Família, ela foi quem formou ajudava todo mundo. Mundo. Seu pai, minha mãe, tia Inacinha, todos foram com ela. Certo? Todos acompanharam ela para lá. Bem, aí você vai para a aí casa eu dela vou para lá, em Mossoró. Não, em Areia Branca. Em Areia Branca. Em Areia Branca. E isso foram as alegrias. O medo. Medo primeiro das águas, das grandes enchentes do Riaçu, que todo ano... O vale ficava todo inundado. Todo inundado. Então, todo ano nós éramos obrigados a nos mudarmos da margem esquerda para a margem direita. Certo? Para a margem direita. Certo? Todo ano. Eu me lembro demais, as pessoas ainda me carregando no colo, me lembro demais. Pois bem, outra coisa, o medo dos comunistas. Certo? Isso aí, o pavor. Uma coisa pavorosa. O pavor. Medo dos comunistas. O que era esses comunistas? Era o grupo de Manuel Torquato, que foi o homem que na década de 34, 35, ele iniciou no Vale do Açu, ele trouxe para o Vale do Açu as ideias do protestantismo e da luta sindical. Certo? Ele morava em Estacadinha, perto do meu sítio, do sítio de papai. Pois bem, Manuel Torquato fazia os cultos na casa do pai dele, o velho Silvestre. Bom, então, o sectarismo da igreja, naquela época, foi tão grande que excomungou a casa do velho Silvestre, a casa de Manuel Torquato, certo? Esse homem era a própria figura do anticristo para a igreja militante, para a igreja católica, né? Exatamente. Pois bem, eu quando maior, inclusive, em Pendência, assistia até com outra pessoa, assistia a mesma coisa. Então, ele teve outra estratégia. Ele saiu para fazer reuniões em estabelecimentos comerciais e em logradouros públicos. Ele fez uma reunião em Pendência e ele tinha, na luta sindical dele, ele defendia pão, terra e liberdade. Certo? Era o slogan dele. Depois de grande é que eu vim a saber. Então, ele fez 5 reuniões no Vale do Açu, na base do Açu. E uma dessas reuniões foi em frente ao estabelecimento de meu pai. E meu pai era minha casa, era um armazém que ele tinha para algodão e a mercearia dele, certo? Então, em frente a essa mercearia, ele fez uma reunião. Então, papai foi preso no dia 7 de setembro de 1936 por conta dessa reunião, diziam as autoridades da época. Diziam as autoridades da época. Bom, Tarcísio, essa prisão aí me trouxe de Areia Branca a pedido dele para ficar com ele em Açu. Você lembra que idade você tinha, 8 anos. Tereza? 8 anos. 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aí eu me defrontei com 8 anos de idade com injustiça, certo? Com injustiça, com a prepotência, com sectarismo, com tudo. E isso me formou, me deu a formação de minha vida. Eu sou hoje, o que veio de lá, certo? Certo? Foram esses sentimentos que realmente se forjaram nesse momento. Nesse momento.
Pois bem. E outra coisa que me formou, os porquês. Então começaram realmente, eu fiquei muito, eu queria saber de tudo, por que isso, por que aquilo outro. E queria ir à raiz dos problemas. E eu fui. Nesse negócio de meu pai, quando eu cheguei em Natal, eu fui a doutor João Maria Furtado. Tereza, peraí, para a gente, que essa trajetória está maravilhosa, você está descrevendo tudo com muito detalhe, fica muito bonito. Tio Chico é preso. Preso não em é? Açu. Você Ficou é em trazida Açu. de Areia Branca. Nesse meio tempo, tia Chiquinha se muda para Mossoró? Não. Ou não? Não, Ainda não. Você não. passa uma nova temporada na Várzea e... Não, aí eu ainda fiquei. Aí eu não fui mais para Areia Branca. Aí você não voltou para Não Areia voltei. Branca? Com 8 anos eu fiquei. Com o papai, com 9, a gente foi embora para Pendência. Para Pendência, Pra Pendência. exatamente. Aí você fica Foi bem. até Aí eu que idade? fiquei em Açu. Eu fiquei em em Açu. Açu, Quando eu vim de Areia Branca, ele mandou me buscar para ficar com ele numa casa, porque ele foi preso com Mário Amorim, com Otávio Amorim, com Frani, que era uma pessoa amiga dele, junto lá do estabelecimento de onde nós morávamos, que também houve uma reunião na casa dele, e Justiniano Caldas. Isso confinados numa casa? Confinado numa casa. Certo. Eles chegaram aí à prisão, mas depois, quando eu cheguei, eles já estavam confinados numa casa. Certo? Perfeito. Ficaram confinados numa casa. Pois bem, então, papai, como é? Eu fiquei, como é? Você veio para ficar com ele e depois veio Fiquei lá. Veio para Açu. Vim para Açu e fiquei lá. Depois de 4 anos, eles relaxaram. A prisão dele teve um certo relaxamento. O desfecho dele, sim, aí eu ia dizer, eu tinha dito a você que tinha ido ao doutor João Maria Furtado, saber onde andava o processo de papai. Eu queria ter conhecimento desse processo. Isso já depois de você adulta, já adulta, já pesquisadora formada, etc. Aí ele me disse, já pesquisadora não, eu acho que quando eu entrei na Escola de Serviço Social, eu já fui lá, certo? Porque eu tinha muita curiosidade de conhecer esse processo. Aí ele disse, Tereza, você não encontra esse processo aqui. Esse processo deve estar no Ministério da Guerra, certo? Aí eu, tudo bem, o que é que eu podia fazer? Nada. Então, quando foi em 85, o livro de Homero Costa sobre a insurreição comunista de 35, estava o nome de papai. Está o nome dele lá papai. Na relação. E está o nome de 2 irmãos todos os 4. De sua tia afim, Dalila Gurgel. É? Aloísio Gurgel. Pois é, teve muita gente. Ali muita gente. Tudo que foi cafeísta foi junto. Tudo. Pois enfim, é. mas chega aqui, me diga aí você... Quando é que Mossoró entra na sua vida? E o ginásio Sagrado Mossoró eu já Coração? lhe digo. Depois de Pendência eu lhe digo. Deixa eu terminar isso. Então, eu queria saber tudo. Aí, quando eu vi no livro de Homero isso, aí chamei a atenção de Geraldo. Geraldo, então, telefonou para o arquivo público, porque foi a Homero, e Homero informou que tinha conseguido, onde tinha localizado. Geraldo telefonou para o arquivo público e eles mandaram um livro, Pão, Terra e Liberdade, todo o movimento no Nordeste, no Brasil todo, inclusive o de Natal, tem um capítulo de Natal, e onde tinha o número dos processos, de todos eles, 391 e 22. Então, Geraldo foi ao Rio, e o processo era muito volumoso, ele não pôde também tirar xerox, porque já os documentos não permitiam. Só para explicar, Geraldo, a que Tereza está se referindo, é o ex-reitor Geraldo Queiroz, que já foi nosso entrevistado aqui no Memória Viva. Na Memória Viva. Então, ele foi lá e nos trouxe. Então, foi quando eu tive o desprazer de ver no processo, porque tinha a denúncia. Ele só tirou a denúncia e o julgamento, certo? Então, no julgamento, um julgamento muito intrigante, certo? Que depois de 4 anos de uma pessoa presa, aí se dizia que essa prisão tinha sido um equívoco. Meu Deus. Nós temos isso guardado, certo? Tinha sido um equívoco. Perfeito. Certo? Então, realmente, essas coisas, quer dizer, esse horror à injustiça, esse horror à prepotência, esse horror à sectarismo,